Vamos lá, galera. Vamos dar continuidade aí no nosso conteúdo. Vamos lá, segundo ano? Vamos lá? Tamo junto? Vamos ver aqui agora o capítulo 5. Nós vimos o capítulo 4 na aula passada, agora nós vamos ver o capítulo 5, tá legal? São complementos verbais, né? Como o nome diz, é o complemento de um verbo. Por que eu tenho complemento verbal? Porque o verbo ele não tem sentido completo, né? Como é que a gente chama o complemento de um verbo? Eu posso ter objeto direto e objeto indireto. Vamos ver o objeto direto. Nós comemos o bolo. Comemos. Nós comemos. A gente faz a perguntinha ao verbo comer. Comemos o quê? Esse verbo é um verbo transitivo direto. A resposta, o complemento do verbo comer é o bolo. O bolo nós chamamos de objeto direto. É o complemento de um verbo transitivo direto. Vamos ver o objeto indireto. O que é o objeto indireto? É o complemento de um verbo transitivo indireto. Necessitamos, olha o verbinho aqui. Necessitamos de quê? Eu chego na sala e falo assim, necessitamos. O segundo aluno vai falar, a professora Luciane ficou maluca. Quem necessita, necessita de algo, necessita de alguma coisa. Necessitamos de quê? A gente vai fazer a perguntinha ao verbo. Necessitamos de quê? Na própria pergunta que a gente faz o verbo tem a presença da preposição de. Aí eu já vejo que esse verbo é transitivo indireto. Verbo que precisa de complemento e precisa da presença da preposição. Necessitamos de comida. De comida aqui é o complemento do verbo necessitamos. De comida nós chamamos, na língua portuguesa, de objeto indireto. É o complemento de um verbo transitivo indireto. Tudo bem, galera? A gente vai exercitar, vou deixar alguns exercícios aí para vocês fazerem, né? Sobre o do capítulo 4 nós vimos aí predicados, tipos de predicado, predicação, né? Agora nós vamos ver os complementos verbais, acabamos de ver, né? E vamos ver predicativo. O que é predicativo na língua portuguesa? Predicativo são as qualidades, as características, né? Predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. O que é predicativo do sujeito na língua portuguesa? É a característica, é a qualidade do sujeito. Um exemplo, a professora está feliz. Quem é o predicativo? Qual é a característica do sujeito? Primeiro, vamos lá. Vamos analisar aí essa oração sintaticamente? Vamos lá, galera? O que é a professora? De quem ou de quem eu estou falando? A professora. Esse é o sujeito, né? Está feliz é o predicado. Agora vamos procurar quem é o predicativo aí. Qual a palavra, qual o termo que é a característica do sujeito? Qual é a característica da professora? Feliz. Como é que ela se encontra naquele momento? Feliz. Feliz, é o que eu circulei aqui agora, é predicativo do sujeito. Para que nós tenhamos predicativo do sujeito, eu preciso ter um verbo de ligação. O verbo estar aqui, que indica aqui um estado, né? Um momento, que a pessoa se encontra, né? Verbo de ligação. Qual é a função do verbo de ligação? Vamos recordar. É unir, juntar o sujeito, fazer a ligação do sujeito com a sua característica. Verbo de ligação não tem a ideia de ação. Muito bem? Podemos prosseguir? Vamos lá. O que é predicativo do objeto? Característica do objeto, tá? Característica do complemento de um verbo. A professora encontrou o aluno triste, né? Vamos ver quando eu tenho, onde está o predicativo do objeto aqui? A característica desse objeto é o triste. A professora é o sujeito, é do que ou de quem eu falo? Eu chego na turma e falo,
Chegam lá no segundo ano e falam: olá, Pichote, vamos lá, Cid, vamos lá, meninas, vamos lá, Laura. A professora encontrou. Quem encontra alguém. Né? Ou encontra quem, né? O professor encontrou, vai falar encontrar quem? Encontra alguém. Encontrou quem, né? Encontrou o aluno. Encontrar, eu vi que é um verbo transitivo direto. O aluno. Não está completando o sentido do verbo encontrar? O aluno aqui é objeto direto, é o complemento desse verbo. Triste aqui está se referindo a quem? A professora, que é o sujeito dessa oração, ou ao objeto, que é o aluno? A professora encontrou o aluno triste. Triste aqui é característica do objeto, é característica do menino. Portanto, eu digo predicativo do objeto. Triste é a característica do objeto. E na língua portuguesa, como é que nós chamamos a característica, né, de um termo? A característica nós chamamos de predicativo. Qualidade ou característica, isso é o predicativo. O predicativo na língua ou é do sujeito ou é do objeto. Certo, galera? Vamos fazer aí, o que vocês precisam fazer agora de questões? Eu falei, tá? O quadro na próxima aula vai melhorar mais, que eu tô atrás de tinta, não tem onde comprar. Tá legal? Eu vou colocar carvão, seja o que for, mas eu vou dar jeito nisso aqui. Tá legal, gente? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês postem lá no grupo, vocês me perguntem, me chamam aí, me acionam na plataforma, tá bom? No Google Sala de Aula, me acionem lá. Vocês precisam fazer do livro 1, eu preciso que vocês façam do livro 1, nós tínhamos feito aí o capítulo 1 e o 2, né? Exercícios conceituais. Alguns vocês fizeram no livro, outras questões nós fizemos no quadro, que eu passei no quadro. Vocês recordam? Vamos lá. Eu preciso que vocês façam atividade, para que vocês façam isso aí, para exercitar, precisam praticar, porque o corona é provisório, isso vai acabar. Daqui a pouco a gente está em sala de aula firme aí e vai chegar aí as avaliações. Então a gente precisa ficar firme aí, não podemos perder o foco, tá bom, galerinha? Livro 1, capítulo 4, eu preciso que façam todos os exercícios conceituais. E capítulo 5, todos os exercícios conceituais. Tá certo, galera? Conto com vocês aí. Valeu, beijão.